Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Hoje encerrando o mês de agosto de 2025, né? Nesse momento em que o programa está indo ao ar. Eu convido vocês agora para juntos fazermos a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais esta noite, por mais esta oportunidade, que seja de muita luz e de muita paz para todos nós. Que possamos compreender as lições da noite de hoje e da melhor maneira possível colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, estamos ainda no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E a mensagem de hoje é meio que um complemento da mensagem da semana passada. A mensagem de hoje é bem curtinha, mas também de muita reflexão, que é sobre a paciência. Algo que muita gente fala às vezes, perdi minha paciência. Quando você fala isso, é uma expressão comum, né? A gente fala, perdi a paciência, né? Com uma determinada situação, com uma determinada pessoa. Significa que na verdade você nunca teve paciência. Apenas aquela situação veio eclodir, né, aquilo que já estava dentro de você. Mas tudo bem, né? É uma expressão que a gente usa bastante e que é muito comum, né, a gente falar, né? Perdi a paciência. Então vamos ver o que nos traz aqui o Evangelho sobre essa lição da paciência. Essa é uma mensagem de um espírito amigo na cidade de Le Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui na terra, para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória: a de perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Notem que esse trecho aqui está até grifado, está até em destaque. Né? Perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência em prova. A vida é difícil, bem eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias, que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é preciso olhar para os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que obtemos. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais pesado quando, em vez de olharmos para o alto, curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu muito mais do que qualquer um de vós, e nada tinha do que se acusar. Enquanto vós tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede então pacientes. Sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Eu sei que é difícil a gente entender a dor como uma bênção divina. Como logo no início do texto aqui, já fala que a dor é uma bênção de Deus. Quando a gente está passando por um determinado problema, a gente não consegue ver dessa forma, de jeito nenhum. A gente não consegue enxergar aquele momento difícil como algo benéfico para a gente, como algo que vai nos trazer benefícios na nossa evolução. Porque nós não conseguimos ainda compreender as leis de Deus. Quando a gente faz uma oração, quando a gente faz um Pai Nosso, por exemplo, às vezes a gente não consegue entender aquela frasezinha, né? Senhor, que seja feita a vossa vontade. Porque quando a gente faz uma oração, a gente faz um pedido a Deus, no fundo, a gente quer que a nossa vontade prevaleça. Que aquilo que nós estamos pedindo, a gente seja atendido. E tudo bem, faz parte a gente pedir e querer que algo aconteça. Por exemplo, se a gente está doente, a gente pedir uma cura, a gente pedir o alívio para as nossas dores,
Faz parte, é natural que seja assim. A gente não pode fazer uma oração e pedir para não, Deus, por favor, agrave ainda mais a minha doença. Não, ninguém em sã consciência faz isso. Mas ao fazermos um pedido, ao fazermos uma oração, ao elevarmos o nosso pensamento a Deus, nós temos que ter a consciência de que talvez naquele primeiro momento o nosso pedido não será atendido da forma como nós gostaríamos. E aí vem a paciência. Aí vem esse exercício que nós temos que fazer no dia a dia, todos os dias da semana, 24 horas por dia, porque é realmente um exercício. Quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, a gente nem para pensar nisso, mas quando o calo aperta, quando alguma coisa acontece, a gente, puxa vida, né? Por que eu estou passando por isso? Quando, na verdade, nós deveríamos pensar o que é que Deus está querendo me ensinar com essa lição, com essa provação que eu estou passando, com essa situação difícil, que é momentânea, que eu estou passando, o que é que Deus está esperando de mim? E por isso que a gente precisa reforçar a nossa fé, reforçar a nossa paciência e jamais desacreditar. Jamais pensar, puxa, Deus não está olhando para mim, Deus me abandonou, de jeito nenhum. Muitas vezes, já falei isso em outro programa aqui, muitas vezes nós temos livramentos em nossas vidas que a gente nem percebe. Às vezes a gente esquece uma chave do carro antes de sair trabalhar, esquece alguma coisa e tem que voltar. Será que isso não foi um livramento? Será que se nós seguíssemos o nosso caminho, alguma coisa não aconteceria? E claro, a gente sabe que tem certas coisas que acontecem que às vezes são inevitáveis, porque já está na nossa programação reencarnatória, mas algumas coisas elas podem ser evitadas quando nós estamos trilhando o caminho do bem, quando nós estamos com o nosso pensamento elevado a Deus, quando o nosso Wi-Fi espiritual está ali, conectado com o plano maior. Só que muitas vezes nosso Wi-Fi está lá bem fraquinho, nossa rede de internet está bem fraquinha, então a gente precisa se elevar os nossos pensamentos, elevar o nosso padrão vibratório, mudar muitas vezes atitudes que não estão condizentes com aquilo que a gente aprende dentro da doutrina espírita, por exemplo. Então, todas essas pequenas coisas fazem diferença, sim, nas nossas vidas. E a gente precisa fazer essa diferença. Ninguém vai evoluir pela gente. A gente pode ajudar o outro, a gente pode receber ajuda, mas são passos que nós precisamos dar. Eu sei que às vezes é difícil dar um passo adiante, às vezes nos falta paciência, né? A gente fica ali naquela angústia, naquelas coisas, já vai fazer alguma coisa que muitas vezes a gente precisa parar, pensar, refletir, saber esperar o momento. Claro que a gente pode ficar a vida inteira esperando, às vezes é necessário a gente fazer. Só que muitas vezes a gente fica ali naquela situação de, puxa, e agora? O que eu faço? E aí que vem a nossa fé, aí que vem os nossos pedidos. Né? Quando a gente eleva o pensamento a Deus, pede ajuda, essa ajuda vai vir de alguma forma. É que às vezes a gente é tão materialista que a gente gostaria que um anjo da guarda aparecesse na nossa frente, materializado, e falasse, olha, você vai fazer isso, isso e aquilo. Isso não vai acontecer. O anjo da guarda vai estar ali na sua frente? Vai. Talvez você não consiga vê-lo. Mas ele vai te intuir de alguma forma. Durante o nosso sono, a gente recebe muitas vezes algumas ideias. Às vezes, no nosso dia a dia, ali, sem querer, como diria o Chaves, sem querer querendo, a gente acaba recebendo alguma instrução, alguma ideia. Então, basta a gente ter paciência e saber esperar o momento que ele vai vir. E ter sempre a certeza, repito, de que Deus não nos abandona. Por mais difícil que seja o momento que nós estejamos passando, Deus não abandona nenhum de seus filhos. Que a gente nunca duvide disso, que a gente tenha sempre a certeza de que somos amparados todos os dias da nossa vida. E que a gente tenha então essa paciência para poder entender, para poder saber que às vezes uma situação difícil pela qual estamos passando é o momento da gente evoluir. E vou encerrar com essa frase aqui de novo, perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Muitas vezes alguém é colocado no nosso caminho não só para nos ajudar, claro, não da forma como nós gostaríamos,
Mas às vezes alguém é colocado no nosso caminho e tem uma atitude que, no nosso modo de entender, não é a melhor, mas é o momento da gente entender e saber que aquele ser ou aquela situação foi colocada para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. E que a gente tenha condições de entender isso e, mais do que isso, de perdoar e entender a situação que nós estamos passando. Então essas eram as lições da noite de hoje e eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser, já no mês de setembro. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.